Pessoal, voltamos aqui. Vamos ver se agora já está aqui. Acho que agora vai dar certo. Já aceitei, doutor Edio. Aceitar. Voltamos, pai. Olha, que dificuldade, hein? Não sei se é a minha. Eu estou fora de casa, então não sei se é a minha internet. Eu mudei aqui já. Já mudei, já peguei aqui o meu 5G, está melhor. Vamos lá, então. Então, mas eu dizia isso, eu acho que é um encontro muito bacana, porque são duas perspectivas complementares, a do pensador, do linguista, do intelectual, do sacerdote, filho de sacerdotisa, neto de sacerdotisa, e que traz uma perspectiva abrangente da religião e a dimensão histórica, sociológica, antropológica, enfim, e tal, da linguagem também, da semiótica, do significado dos signos todos, e a perspectiva jurídica, de maneira que todos possam entender o que a gente fala, né? Então, por isso que eu acho que é bacana e é sempre muito prazeroso estar falando com o senhor aqui. Acho que mesmo nós vamos ter que assumir o compromisso aí toda quarta, ter um encontro, quarta com, com o professor Sidney e doutor Edio Silva. Isso, professor Sidney e doutor Edio. E hoje, então, pai, nós vamos conversar sobre, né, nós acordamos, né, e chegamos a esse título, né, para a produção do nosso conteúdo aqui, não é, a partir do terreiro, IBA, ética da pertença, da responsabilidade e do cuidado. E aí eu vou fazer uma abertura, não é, falando da noção simbólica, né, religiosa, epistêmica do IBA. Quer dizer, o que é o IBA? O IBA, porque da perspectiva de terreiro, não é, a produção de axé, de força vital, ela se dá por meio de três elementos, de uma tríade de elementos. Três elementos principais. Um dos elementos é a palavra. A palavra é um elemento que mobiliza forças, né, que consegue acessar a ancestralidade, consegue acessar as forças da natureza. Então, um elemento da magia, da produção de axé, é a palavra. O outro elemento responsável pela produção de axé é, pelo menos da perspectiva Nagô, que eu estou mais próximo, né, e vivencio desde criança, é o coração, é o Ocan, é o coração. O coração como sede da sensibilidade, da fé, da crença. Então, você tem palavra, você tem coração, você tem Ocan, que automaticamente está conectado ao Ori, a cabeça. E aí, para mobilizar, para produzir força vital, para mobilizar, inclusive, a ancestralidade, você precisa de um terceiro elemento, que é o elemento da materialidade. Então, você precisa de elementos simbólicos que vão se juntar à palavra e à força do coração. Os elementos simbólicos, eles vão se configurar por meio, não é só sempre isso, né? Porque você tem outros elementos materiais, né? Quer dizer, que a gente chama de materiais, mas, na verdade, da perspectiva africana, nem são materiais, mas a gente vai pensar nessa dimensão. Então, você tem o terceiro elemento, que é o Ibá. Então, por quê? Porque o Ibá ele é constituído, ele tenta, em alguma medida, agregar ali elementos materiais, elementos da natureza materializados, que vão servir de catalisador, né? Quer dizer, é esse elemento central que vai pegar a palavra, que vai pegar a força do coração e ali vai conseguir
transformar potência em força. Né? Quer dizer, então, transformar potência em força. Então, quando nós falamos em Ibá, nós falamos naquele elemento, né? Naquele elemento que reuniu a palavra do iniciador ou da iniciadora e da coletividade, da comunidade. E a palavra do iniciador ou da iniciadora não é palavra do iniciador e da iniciadora, é uma palavra ancestral. Então, são séculos de força sendo mobilizados pela boca do iniciador e da iniciadora. Claro, aí você tem os elementos, você tem o sangue vegetal, que entra, né, na configuração, o sangue das folhas. Você tem o sangue, que é a saliva, né, do iniciador e da iniciadora. Você tem, inclusive, o sangue dos animais que vão se somar ao corpo do iniciado. Então, você tem vários elementos que vão configurar esse axé, né, que nós chamamos de axé, de força vital, de aueto, né, quer dizer, essa força vital que atravessa o Atlântico para que a gente possa se reencontrar com os nossos ancestrais africanos, não é, pai? Então, essa é um pouco, não é, quer dizer, uma explicação desse simbólico, não é? Quer dizer, a metáfora que está por trás do Ibá. E aí, pai, eu sei que o senhor já tem, nós precisamos trazer essa questão que as pessoas estão interessadas, não é? Nessa questão. Nós temos assistido, pai, não é? Quer dizer, a judicialização das tensões que se dão no interior das relações de terreiro. E aí nós temos tensões, né? Judicialização de tensões em torno do Ibá, que não é o senhor conversou comigo essa semana e o senhor disse que não é uma coisa nova, não é? Então aí eu gostaria que o senhor trouxesse as suas contribuições em torno, né, dessas tensões e da judicialização. Olha, meu pai, eu vou começar primeiro por 3 casos que eu pude acompanhar, que envolvem a atenção que o senhor refere em relação ao Ibá, a quem pertence o Ibá, se a pessoa resolve sair antes dos 7 anos do templo, se ela pode ou não, uma dimensão é a dimensão litúrgica, é a dimensão do vínculo que ela tem com o templo, com o Ebé, pelo menos até que ela complete os seus 7 anos. Depois, o que a lei diz em relação a isso? E quando ela sai, surge a questão de que a quem pertence o Ibá? O Ibá pertence ao iniciado ou ao iniciado, o Ibá pertence à casa, enfim. O primeiro caso foi em 2004, um caso trágico. Por que trágico? Eu lembro bem que, à época, ele despendeu alguma coisa em torno de R$600, R$300 dos quais ele depositou na conta da pessoa física do sacerdote. Isso a gente vai falar mais à frente do problema de depósito de dinheiro na conta física do sacerdote. Por quê? Esse dinheiro ele é utilizado para os ritos, os atos, as cerimônias da iniciação. E aí ele foi ao judiciário, enfim, teve um conflito qualquer com o sacerdote, em pouco tempo, inclusive, de casa, tinha pouco tempo de iniciação, teve um conflito, o sacerdote relutou
em entregar a ele, o IBA. Ele foi ao judiciário alegando isso em 2004, primeiro caso que me chegou, há 17 anos. 17 anos. Ele foi ao judiciário reclamar de danos morais, porque ele fez contato durante muito tempo. Bom, aí vem os problemas. Primeiro, o juiz entendeu que aquilo seria, como o dinheiro foi para a conta da pessoa física, do sacerdote, o juiz entendeu que aquilo seria uma espécie de prestação de serviços, como se for a prestação de serviço regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Prestação de serviço de um dentista, de um mecânico, de um pedreiro, que não é. Serviço religioso não é isso, decididamente. Serviço religioso não é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, nem poderia. Serviço religioso tem um outro sentido, não é uma relação de consumo. Não é? O sacerdote não é um produtor, ele não é um fornecedor de serviços ou de produtos. Ele exerce um ministério religioso, um sacerdócio. Bom, para resumir, esses R$600 virou R$27.500 no final da ação. O sacerdote foi condenado, o juiz fixou R$2.500 no valor de dano material, incluindo os 600 que ele havia contribuído com a formação do IBA e com os ritos iniciáticos, e mais 25 mil por danos morais. Então, esse foi o primeiro caso que eu peguei. Graças a Xangô, nós conseguimos reverter, depois ficou tudo certo. Agora, há 2 anos, esse caso foi de São Bernardo. Agora, há 2 anos, surgiu um caso em São Paulo, que eu não vou declinar aqui o nome da sacerdotisa, por uma questão de ética profissional. É uma sacerdotisa que o senhor conhece, uma sacerdotisa famosa em São Paulo, que teve o mesmo tipo de problema, e aqui já houve um agravamento do caso. Por quê? Porque primeiro o sujeito foi na justiça criminal dizer que a Ielorixá havia cometido crime de apropriação indébita. Apropriação indébita é apropriar-se de um objeto, de um bem, de terceiros, que está sob responsabilidade do sacerdote. A pena pode chegar a 4 anos de reclusão, apropriação indébita. Aí nós conseguimos absolvição na área civil. Não contente, ele foi para a área... Conseguimos absolvição na área criminal. Não contente, ele foi para a área civil, reivindicando indenização no valor de R$30 mil por danos morais pelo tempo que ele ficou tentando ter acesso ao IBA e foi impedido pela sacerdotisa. Também aqui, inclusive, graças à intervenção de um dos integrantes da nossa equipe, que é o Dr. Caio D. Ferreira Silva, que teve um desempenho excepcional na audiência, nós conseguimos a absolvição e, inclusive, ele nem recorreu. Então, já está arquivado, já acabou e tal. Mas o que é importante? Esses casos. E aqui e ali surge problemas e tal. Essa semana, a semana passada mesmo, aí a Luciano da UEA me relatou um problema que ela está vivendo lá, enfim, desse tipo. Do ponto de vista litúrgico, o que diz o candomblé? O candomblé, nos seus diferentes matizes, né? A tradição, a raiz Queto, Nagô, Jeje, Angola, há um ciclo inicial. Esse ciclo é de 7 anos. A rigor, do ponto de vista midiático, a pessoa deveria permanecer 7 anos, pelo menos para cumprir o ciclo
inicial, que não é o único, mas é um ciclo inicial, é importante, ela deveria permanecer. Acontece que a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a permanecer associado a qualquer coisa. Então, a pessoa pode sair a qualquer tempo. Ela pode. Tirou o quelé, ela pode dizer, estou indo embora. E o sacerdote não pode. E essa que é a questão. Por quê? Pela lei, o ibá pertence ao iniciado, ao adepto ou à iniciada. Mesmo porque, repito, frequentemente ele contribuiu pecuniariamente para a formação do ibá, entre outras despesas que um rito iniciático tem. Então, a lei entende que é dele. A lei lhe assegura o direito de romper com o templo a hora que ele quiser e ir para outro templo ou ir para outra religião. Então, o primeiro equívoco é esse. O ibá é dele e ele tem o direito de sair no momento que ele quiser. Tirou o quelé com 1 ano, 2, 3, estou indo embora. Legalmente, ele tem o direito de sair, mudar de religião, ir para outro templo e tal. Sobre isso não há nenhuma discussão. Bom, aí vem o outro lado, que é a ética do cuidado que o senhor, no título que o senhor formulou, sempre com a precisão e a solidez das formulações que o senhor apresenta, da sua síntese. Aí vem o outro lado, que é o caso do sujeito que pertence à casa, que de alguma forma se desliga da casa, não aparece mais, deixa lá o teu ibá. Bom, aquilo gera, obviamente, despesas para a casa. Por quê? Porque aquilo gera despesa de energia, gera despesa de água, gera despesas decorrentes dos ritos que têm que ser feitos a cada espaço de tempo. Então, ao abandonar o ibá na casa, ele está onerando a casa. Ele está onerando o tempo. Então, o que é que nós temos recomendado? E a partir de amanhã, inclusive, esses modelos, os 2 modelos que eu vou referir aqui, estarão disponíveis no site do IDAFRO, idafro.org.br. Eu entendo o seguinte, são 2 modelos. Primeiro modelo, quando o sujeito adere ao rito iniciático, ele já assina um documento dizendo que, na hipótese de afastamento sem justificativa do templo por mais de 1 ano, o templo ficará desobrigado de manter os seus ibás, de cuidar dos seus ibás, e estará, então, livre para, obedecendo o preceito religioso, se desfazer daqueles artefatos que a lei chama de artefatos religiosos. Eu recomendaria até que, no momento que você ingressa, ele diz, vou fazer a minha iniciação. Entre outros documentos que ele deve assinar, declaração, modelo de declaração de recolhimento de adulto, tal, ele já assina um dando ciência de que, se por acaso ele vir a abandonar o templo, ele tem um período para retirar o ibá sob pena de desobrigar o templo de manter o ibá, porque também o templo não pode responder pelo abandono, pressupondo-se, como a lei presume, que o ibá pertence ao iniciado ou à iniciada. Pronto. Ponto. A segunda hipótese é nós fixarmos um tempo, e eu também quero lhe ouvir sobre isso, um tempo razoável, a partir do qual
o abandono do sujeito, o afastamento do sujeito da casa, sem justificativa, mas normalmente o sacerdote, a sacerdotisa tem ali um e-mail ou um endereço físico, ou um WhatsApp, ou um celular, ou o que seja, ela manda uma advertência para o filho de orixá, de inquice, de vodum, que seja. Olha, meu filho, o senhor tem 30 dias para retirar o seu IBA, está aqui à sua disposição. Na hipótese de o senhor não comparecer nesse período para retirar o seu... Ah, pessoal, o doutor Edio caiu e eu acho que é a internet dele, hein? Eu acho que é a internet dele que tá. Não é a minha. Oi, meu pai, estou de volta, está me ouvindo? Voltamos. Pronto, estamos com um número expressivo de participantes. Estamos Né? bem, vocês fiquem por aqui, nós vamos firme. A gente a vai gente firme aqui agradece. porque... Pai, olha só, eu vou aproveitar essa quebra. Sim. E eu fiquei pensando o seguinte, então, por exemplo, o senhor sabe que o terreiro ele se expandiu. Hoje o terreiro cresceu muito. Ele não é mais apenas familiar, né? Quer dizer, o terreiro, porque no tempo de mamãe, no nosso tempo, era quem? Era a esposa, o marido, os filhos, sobrinhos, tios, tias, primos. É. O mais distante que chegava eram até pessoas que não eram da família consanguínea, mas eram pessoas que já viviam ali há 5, 10, 15 anos. Sim. Então, era família, já era... Então, essas tensões, elas apareciam menos. Porque, com o convívio, as tensões, elas tendem... quanto mais tempo de convívio, né, quer dizer, as tensões, elas tendem a se dissipar. Nós estamos vislumbrando a expansão do terreiro, que eu, particularmente, acho positivo. Porque não dá para você existir sem corpo. Eu acho positivo. Nós temos, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, nós temos assistido à expansão do corpo de terreiro. Significativa, altamente significativa, aliás. Que eu considero, já vou dando meu voto, que eu considero bom, não considero ruim. Haverá distorções? Haverá distorções. As tensões vão aumentar? Elas vão aumentar, mas é óbvio, como toda família que cresce, os problemas também tendem a crescer. Uhum. Uma vez eu estava conversando, inclusive, com o pai Carlito, de Oxumaré, do Ileolá. Uhum. É uma casa muito grande, é uma casa com um número substancial de iniciados e iniciadas. E nós conversávamos, inclusive, sobre essa questão do IBA. Uhum. Uhum. Eu quero trazer um pouco o que o senhor falou do outro lado. Então, por exemplo, a pessoa abandona, né? Quer dizer, ela abandona o que eu estou chamando de abandono é uma saída sem comunicação. Uma saída sem comunicação, nós vamos interpretar como abandono. Sim. Porque na minha cabeça sacerdotal, o direito de ir e vir está garantido. Na minha cabeça está garantido. Sim. Então, tanto que na Casa de Xangô nós dizemos que é sempre um convite, nunca uma convocação. Então, a pessoa, o direito de ir e vir, para mim, está garantido. Ela quer ir.
que pode acontecer, está tudo bem, eu imediatamente entrego o IBA. Eu entrego o IBA da pessoa, entrego todas as coisas, sem pestanejar. Agora, a questão é a seguinte. A questão é o abandono, não é? Quer dizer, nós podemos... Eu agora, então... o senhor trouxe relatos de sacerdotes judicializados pela não entrega do IBA. Eu posso judicializar um filho pelo abandono do IBA? Poderia, em tese. Poderia, em tese. Certamente que sim. Por que poderia? Porque ele está onerando o templo com uma despesa que, a rigor, é dele. Porque se a lei pressupõe que o IBA é dele, a responsabilidade pelo cuidado, a ética da responsabilidade, como o senhor chamou no título da nossa live, é dele. É dele. Agora, o que me parece que seria um caminho mais recomendável é quando a pessoa adere ao rito, quando ela se decide, quando ela toma a decisão, manifesta a expressão de vontade dela de ingressar na religião e aderir ao rito, ela já assina lá, entre outros documentos, modelo de declaração de recolhimento de adultos, não sei o quê, ela já assina um documento dizendo que, na hipótese de afastamento injustificado de abandono, ela tem um período de 1 ano para retirar os seus pertences, inclusive o IBA. E a gente pode definir qual é o prazo razoável. 1 ano é razoável? 6 meses é razoável? Então, isso no momento do ingresso. Se a pessoa não assinou no momento do ingresso e abandona ou se afasta injustificadamente, e aí começa a onerar o templo com as despesas decorrentes do IBA, fixa-se um prazo curto, 30 dias, por e-mail, por WhatsApp, o que seja, qualquer meio que possa ser documentado como prova. Porque o que nós não tínhamos, no caso de 2004, e nesse caso recente da sacerdotisa de São Paulo, era documentação. Então, manda uma advertência, uma coisa simples, um e-mail, um WhatsApp. Olha, meu filho, faz 1 ano que o senhor se afastou, sem justificativa, o senhor tem 30 dias para retirar o seu IBA, seus pertences. Não retirados os pertences nesse prazo, a casa estará desobrigada de mantê-los e irá se desfazer deles de acordo com o preceito religioso. Ponto. 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 Esse eu entendo que é o melhor caminho. A hipótese de judicialização, neste caso, qual seria a base do argumento do templo ou do sacerdote? Que o abandono, a partir de um tempo demasiadamente longo, resultou em perda material, em prejuízo material para o templo, estimar o valor deste prejuízo e cobrar judicialmente que o templo seja ressarcido. Por isso que esse prazo, que eu estou chamando aqui de prazo razoável, quero lhe ouvir sobre isso. O que seria um prazo razoável? 1 ano é um prazo razoável? Porque dentro desse prazo razoável, a gente não poderia, o templo, acioná-lo judicialmente. E aí vem as 2 hipóteses. Ele já está consciente de que, passado 1 ano, o templo está desobrigado de manter, do ônus, porque tem um ônus, material, inclusive, espiritual, inclusive.
E dos que não assinaram quando da iniciação, uma advertência com prazo curto de 30 dias. Né? Eu entendo, meu pai, que é mais aconselhável que a casa se desfaça dos IBAs, de acordo com os ritos que a gente adota para isso, despacha aquilo e a pessoa segue a vida dele e tal. Mas está documentado ali, porque se amanhã, porque na sentença da sacerdotisa aqui de São Paulo, o que disse a juíza no processo civil? Ela disse: o fato de ele não ter acesso ao artefato religioso não impede de praticar a religião dele. Esse foi o entendimento que o judiciário teve. Não impede. Então, aquilo que ele chamou de dano moral, que o argumento dele era o seguinte: o não acesso ao IBA não me permitia praticar a minha religião, como se a sacerdotisa tivesse coagido a se afastar da religião, quando não foi. Foi uma decisão dele de se afastar do templo. Agora, tem que ter responsabilidade. Vai se afastar, se as suas coisas vão permanecer no templo, você vai ter que se responsabilizar por elas. Então, antes da judicialização do templo em relação a quem abandona ou a quem se afasta, melhor esse caminho que desonera o templo de despesas, de ônus de manter pertences e artefatos religiosos, ibás, enfim, quartinhas, ou seja, de filhos da casa que abandonaram ou afastaram sem nenhuma justificativa. A grande questão, não é? Quer dizer, esse é o ponto que a infraestrutura, né? Quer dizer, a infraestrutura do terreiro, ela é mantida coletivamente. Ela é mantida coletivamente. Uhum. Eu entendo que o IBA pertence ao iniciado, e a leitura do afastamento e de levar o IBA antes dos 7 anos, isso está dizendo que ele está levando ainda o seu IBA na sua fase criança ou adolescência. Ele ainda não está levando o IBA como adulto. Então, às vezes, o sacerdote, a sacerdotisa, interpreta que ele não está pronto, não é, para os devidos cuidados do próprio IBA. Então, essa é uma leitura da perspectiva litúrgica. O senhor sabe, que o senhor é um homem de terreiro com bastante vivência e experiência, que normalmente, não é? Quer dizer, quando... Então, nós temos um grupo ao qual eu pertenço, que prefere de verdade, na minha cabeça, de verdade, prefere entregar o IBA à criança ou adolescente, se ele entende que aquela não é mais a sua família. Eu sou desse grupo sem nenhuma exigência, exceto que eu peço isso, que ele deixe um documento que está retirando por vontade própria, de livre e espontânea vontade, e que ele decidiu levar. Eu tenho esse documento, inclusive, em casa, lá quando eles decidem levar os seus IBAs, porque eu preciso me guardar para depois ele não voltar dizendo que não levou. Então, eu pensava nisso, na minha cabeça. Perfeito. Eu pensava para ele depois não voltar, embora sejamos uma família, ele decidiu não ser mais da família, e, portanto, eu preciso me preservar. Perfeito. Porque sempre a saída ela está recheada de ressentimento. Né? A saída ela tem um pote de... O senhor não esqueceu, né? Aí Como, também não esqueceu. É um pote até aqui de mágoa, né? Como o senhor costuma dizer, junto ele leva um pote de mágoa, né? Quer dizer, um pote... Então, eu entendia que eu precisava me preservar
para amanhã ele dizer que não levou, porque se eu não faço nenhum documento, eu vou ter testemunhas, mas melhor mesmo é sempre um documento. Então, eu sou desse grupo que entrega sem nenhum problema. Há um grupo que eu também não considero errado, de verdade, que diante de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de abandono, já cobra o período de abandono. Então, o senhor sabe que tem esse grupo que quer olha, você pode levar, mas você precisa pagar, não é? pelo cuidado coletivo, pelo cuidado do IBA, que já cobra. Para você levar, você tem que fazer tal contribuição referente ao período de abandono. O que o senhor acha disso? A primeira coisa nós precisamos lembrar, nós precisamos lembrar que a organização religiosa só pode receber qualquer valor pecuniário, material, que seja a título de doação. Essa é a primeira coisa. Qual foi o grave problema de São Bernardo? E que quase se transforma também num grave problema agora com a sacerdotisa aqui em São Paulo. O grave problema de São Bernardo é que quando o sujeito prepara, está no processo preparatório do rito iniciático, ele deposita um dinheiro na conta da pessoa física, que é uma coisa que a gente sempre repetimos no nosso curso, a gente fala sobre isso, tal. No IDAFO a gente repete isso, etc. Tem que institucionalizar, tem que legalizar, tem que ter conta de pessoa jurídica, para que um juiz não interprete que o depósito feito na conta da pessoa física significou ali, então, que houve um serviço regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que não é um despropósito, um despautério, não é? Quer dizer, enfim. Então, a organização religiosa só pode receber doação, oferta, é uma nomenclatura até que foram os cristãos que levaram para o judiciário, e o judiciário acabou adotando essa nomenclatura para designar esses fenômenos aí e tal. Que não significa que o sacerdote não possa ter a sua subsistência, de despesas de qualquer natureza, bancadas pela organização religiosa. Tecnicamente, isso se chama proventos ministeriais, que a gente podia fazer uma live mais à frente sobre isso. Essa questão da cobrança da despesa, ela é um dano material que o sujeito que abandona e obriga o templo a investir na conservação, inclusive na conservação litúrgica do IBA. Então, isto é um dano moral um dano material que ele causou ao templo. Entendo perfeitamente cabível. Porque se o iniciado pode acionar o sacerdote ou a sacerdotisa, dizendo que ele sofreu um dano moral, porque ele ficou insistindo anos para ter acesso ao seu IBA e foi impedido, a recíproca também é verdadeira. O templo pode chegar no judiciário e dizer, olha, ele foi advertido, não cumpriu o prazo, deixou lá, sob responsabilidade da coletividade, o ônus de cuidar de alguma coisa que lhe pertence. Isso causou um dano material ao templo, eu quero receber esse dano material. Quero ser ressarcido. E aí elenca lá quais as despesas que a manutenção de um IBA demanda.
que não são poucas, não é? Então, eu entendo que sim. Neste caso, sim. Agora, lembrando que na etapa anterior, um exemplo que eu sempre uso, meu pai, é o exemplo daquelas tabelas de porta de igreja de casamento. A pessoa vai casar. Aí chega lá, olha, bom, a igreja com piano, X. Igreja com piano, tapete e tal, X. Igreja com piano, tapete e flores, X. Igreja com piano, tapete, flores e coral, X. Enfim, e aí vai. Mas quando o senhor paga, o padre lhe dá um recibo de doação. Porque ele não poderia lhe dar um recibo de serviço religioso. Ele dá um recibo de doação. Então, é isso que nós precisamos ficar atentos. Mas eu concordo com o senhor. Agora, repare, para não me alongar, quero ouvi-lo também sobre isso. Para que o templo possa judicializar a matéria e reivindicar o ressarcimento de dano material, o templo tem que provar que o sujeito foi advertido, que foi fixado um prazo a ele e ele não atentou para esse prazo. Então, por isso a documentação que o senhor já utiliza ela é fundamental. Não é? E a gente pensar outros modelos, esse de advertência, que eu volto a dizer, a partir de amanhã estarão disponíveis no site do IDAFRO. Por quê? Porque o senhor vai precisar provar no judiciário. No primeiro caso de São Bernardo, de 2004, qual foi a prova que o sujeito apresentou? Ele apresentou testemunha e a principal prova que ele apresentou foi o depósito que ele fez na conta do sacerdote, conta pessoal do sacerdote. Ele foi lá e está aqui o recibo, guardou e tal, pimba, está aqui. No caso mais recente da sacerdotisa de São Paulo, qual foi a prova que o sujeito apresentou? Os vários e-mails que ele trocou com a sacerdotisa e nos quais ela se recusava a entregar o IBA desde que ele não pagasse uma determinada quantia. Qual foi o erro desta sacerdotisa que nós, graças a Xangô, conseguimos contornar? Ela deveria ter explicitado que este valor era o valor necessário para cobrir as despesas demandadas pela conservação material e litúrgica do IBA. Então, isso tem que ficar explícito. Aí ele pega esses e-mails, na verdade eram mensagens de WhatsApp, ele pega as mensagens de WhatsApp para dizer que ele estava sendo tratado com desprezo, com descaso, que ele estava há meses querendo ter acesso ao IBA, que estava sendo impedido, que estava sendo cobrado dele um valor, sem que fosse explicitado qual é a natureza do valor, porque esse valor não pode ser, como se diz na linguagem comum de terreiro, você está devendo a minha mão. Não, não está devendo mão nenhuma. Esse valor aqui, do ponto de vista contábil, legal, fiscal, é o valor que nós gastamos para manutenção do seu IBA. Pronto. Está resolvido do ponto de vista contábil, está resolvido do ponto de vista fiscal, afasta a possibilidade de dizer que era um serviço prestado em caráter pessoal pelo sacerdote ou pela sacerdotisa, quando, na verdade, é toda uma comunidade que se mobiliza para que aconteça o rito iniciático. Mas, uma vez que o templo consiga provar que o sujeito foi advertido de que foi fixado um prazo, que ele não obedeceu esse prazo, não atendeu à convocação
feita pelo sacerdote e permaneceu um tempo significativo que impingiu, que impôs ao templo despesas, nada impede que ele seja acionado a fins de ressarcir o templo por dano material. Tanto um tem esse direito, quanto também o outro tem esse direito. O filho de orixá tem o direito? Tem, mas o templo também tem. Olha, eu acho importante, não é, essa nossa conversa, não é, para fins de organização da dinâmica mesmo, da dinâmica de terreiro, como nós sabemos, não é, pai? O terreiro tem crescido muito, não é? E ele tem se expandido, não é? Quer dizer, então é natural que os conflitos também se expandam. Isso é natural. Para mim está tudo bem. Eu vejo com naturalidade. Então, a grande questão, né, quer dizer, que eu penso, é o terreiro precisa acolher o século XXI. Nós temos demandas do século XXI. Demandas da expansão de terreiro e demandas do século XXI. O terreiro não pode ficar aquém, né? Ele não pode ficar aquém das demandas do século XXI e muito menos aquém da Constituição Federal, da Justiça, porque o terreiro é um espaço de luta pela democracia, não é? Quer dizer, então, eu penso que esse é um ponto de partida para a gente pensar, e está tudo bem, né? Está tudo bem se eventualmente acontecer esse tipo de necessidade jurídica a partir do terreiro. Quer dizer, isso acontece, o senhor sabe, o senhor é um especialista, acontece nas famílias, acontece nas relações amorosas, acontece nas relações entre grandes amigos, e a gente não está blindado, quer dizer, o terreiro não está blindado. Mas, então, se ele não está blindado, quer dizer que essas coisas vão acontecer. Se elas vão acontecer, né, quer dizer, nós precisamos estar documentados, né, para, na hora, a gente poder se apresentar como uma instituição. É disso que se trata. E para ser reconhecido, né, pela justiça como uma instituição. O senhor sabe que eu estou muito interessado em provocar o judiciário, né? Quer dizer, isso está dentro do escopo, né, de provocação, né? Para a gente também gente desorganizada lá, eles nem, né? Enfim. Então é fundamental. Eu penso que 6 meses, estou falando da minha experiência como sacerdote. Eu penso que 6 meses de silêncio, né? Quer dizer, porque sem manifestação, sem comparecimento, não é nem sem comparecimento, porque de verdade eu penso que as pessoas podem não comparecer, mas elas precisam comunicar o afastamento. Eu por exemplo, eu sou de uma perspectiva que as pessoas podem, inclusive, se afastar do terreiro durante um período, mas ela precisa também comunicar isso legalmente, respeitosamente, para que o terreiro não interprete como abandono, como ele interprete como afastamento para cuidar de um problema pessoal, de um problema de saúde, como nós dizemos no terreiro, para jogar água na terra, para esfriar a terra. Então, eu acho legítimo um afastamento, não é? O que não é legítimo é o abandono. Então, eu penso que 6 meses de silêncio total, de não comunicação verbal, já podemos interpretar como abandono, e aí temos que entrar com a primeira advertência. Ok. O que o senhor acha? Faz sentido? Não, eu vou, inclusive, incorporar isso nos 2 modelos que nós vamos disponibilizar no site do IDAF. Porque 6 meses é um período razoável. Porque com a tecnologia, Babá, você manda um WhatsApp, Babá, estou com um problema familiar,
estou me preparando para um concurso público, vou ter que fazer uma imersão, um curso que a minha empresa está oferecendo, qualquer coisa. Estou com um familiar com um problema de saúde, o senhor, por favor, estou lhe comunicando que nos próximos 6 meses não poderei comparecer ao templo, mas em 6 meses estarei de volta. Bom, isso é um sinal de respeito, inclusive, à instituição, de respeito ao sacerdócio, de respeito ao EBE, porque nesses 6 meses o EBE vai estar, diferentes figuras estarão cuidando dos ribás, inclusive deste, que está afastado por uma razão justificada, que a gente chama de justa causa. Agora, o afastamento silencioso, injustificado, sem explicação, eu tendo a concordar com o senhor. 6 meses é mais do que suficiente para o sujeito demonstrar que ele não está comprometido com a comunidade, que ele não está comprometido com o templo, que ele está despreocupado ou que ele está entendendo que ele pode ter uma relação com o templo como se a religião fosse uma, sei lá, alguma coisa que não merecesse maior consideração da parte dele. Ele aparece o dia que ele bem entender, como se nada tivesse acontecido. Isso não é possível. Nossa religião só se realiza, ela só acontece com a contribuição, a participação e o engajamento da coletividade. É disso que se trata, com a participação da coletividade. Então, ele tem uma cota de responsabilidade sobre o funcionamento do terreno. Ele tem. Então, essa cota de responsabilidade lhe impõe a obrigação ou de justificar o afastamento, o que eu entendo que é razoável. Por quê? Se a gente falta um dia no trabalho, meio-dia, chega meia hora atrasado, você tem que justificar. Se você ultrapassa um certo número de faltas na escola, qualquer que seja o nível de ensino, você tem que justificar. Se você é de uma instituição como esses grupos aí, laicos, não sei o quê e tal, enfim, não, você tem que justificar. Só no terreiro que você entende que você está desobrigado de justificar? Não. No espaço do sagrado, sua obrigação é maior. É maior por quê? Porque quando você entrou, quando você aderiu ao rito iniciático, um conjunto de pessoas se mobilizaram para tornar possível o seu ingresso na religião. Então, esse compromisso com a coletividade você tem que ter. Tem que ter. Exatamente. E acho que 6 meses é um prazo bastante razoável. Exato, 6 meses, até porque acontece muito isso, que eu chamo de covardia silenciosa, que a pessoa, pai, o senhor sabe, ela já deixou o terreiro, mas ela não comunica. Que eu chamo de covardia silenciosa. E está tudo bem na minha cabeça, porque pode acontecer de alguma coisa deixar de fazer sentido, casamentos deixam de fazer sentido, amizades deixam de fazer sentido, relações no trabalho deixam de fazer sentido, porque nós não estamos blindados. Não deveria, né? Quer dizer, a nossa perspectiva filosófica não é para isso, mas é como com a questão da expansão, com a entrada de muita gente, enfim, com vários elementos atuando, pode acontecer que o terreiro deixe de fazer sentido. Eu acredito que aconteceu, inclusive, nesses 2 anos de pandemia. Que a pessoa percebeu que o terreiro não era um espaço essencial. Pode acontecer. Só que ela vai ter que comunicar, né? Quer dizer, porque tem uma covardia silenciosa. Porque na hora que eu jogo o Obi, eu peço por todos eles, por toda a comunidade, inclusive por aquele que ainda não se manifestou sobre a própria saída. Na hora de fazer o ritual para Ogum,
o ritual e Ogum interpretam que essa pessoa ainda continua na casa. Portanto, ela continuará recebendo a produção do axé coletivo. Então, é disso que se trata. Nós precisamos, inclusive, após a pessoa expressar que não... Porque se ela pede o afastamento, ela pediu o afastamento. Nós sabemos que ela continua fazendo parte da família. Portanto, Isso. ela continua fazendo parte, mesmo que ela não esteja presente, ela continua fazendo parte dos rituais. Isso. Agora, se ela é aquilo que eu falei, se ela, que nós já conversamos, se ela pede o afastamento, nós não temos mais a muda de planta dela no terreiro, porque a gente não vai mais irrigar, porque isso também seria invasão, porque ela não quer mais desfrutar da fertilidade daquele terreno. Uhum. Ela pelos seus motivos, que está tudo bem, todo mundo tem seus motivos, mas ela vai plantar a sua muda, o seu ibá, o seu orixá num outro terreno, que vai assumir a responsabilidade de cuidado desse ibá. Então, ela precisa comunicar, entendeu? É o que o senhor falou, é desrespeitoso, não é? E é isso, quer dizer, por que quando o corpo é o corpo território, terreiro negro, as pessoas estão desobrigadas, elas podem simplesmente sair andando e não olhar para trás? Por que quando as pessoas... Eu tenho amigos da Umbanda, e a pessoa tem que fazer uma carta, que será lida publicamente, comunicando sobre o seu desligamento. Outras religiões também, a pessoa tem que ir até o pastor, até o padre, até o conselho, e ela tem que comunicar o seu desligamento. O desligamento é legítimo, é aceitável, é legal. Na minha perspectiva, da minha perspectiva. Só que, e por que quando é o terreiro, corpo, território, terreiro negro, a pessoa está desobrigada? Não, por quê? Porque é negro? Porque é terreiro? Porque é macumba? Não, ela não está desobrigada. Ela precisa se posicionar se posicionar legalmente. Não é, pai? Ela tem que se posicionar. Ela tem que dizer, olha, muito provavelmente essas tensões do ibá, elas provavelmente também estão muito ligadas a silêncio. A silêncio, quer dizer, faltou a comunicação legal, a comunicação legítima. E o senhor sabe, lacuna gera o quê? Lacuna gera conflito, porque você interpreta, cada um interpreta como quer. Então, eu penso que esses documentos, né, gerados pelo IDAFRO, o documento que eu já uso, da iniciação que eu já uso, o modelo do IDAFRO, o modelo que o senhor... Antes do IDAFRO, o senhor já tinha, inclusive, feito esse modelo para que o iniciando declare, né, que está se colocando nas mãos do iniciador espontaneamente naquela casa, se submetendo aos rituais. São fundamentais, né? Nós precisamos desse documento também de retirada do ibá, para ficar arquivado na casa, que, olha, ele retirou. E precisamos dessa advertência mesmo, né? Que nós vamos ter esse modelo de pedido, não é, pai? De manifestação. Falou, olha, por favor, manifeste-se, né? Quanto à sua ausência e quanto ao seu ibá no terreiro. Porque há um aspecto que o senhor realça, que o senhor ressalta sempre, e que as nossas lideranças precisam ficar atentas. E o senhor disse isso aqui hoje, logo no início. As relações em torno dos terreiros, elas eram relações que tinham um certo vínculo consanguíneo.
familiar. Então, é possível que, por uma razão ética e pelos vínculos pessoais com a comunidade do terreiro, alguém não se sentisse confortável para chegar numa delegacia, como aconteceu há 3 anos com uma sacerdotisa aqui em São Paulo, e dizer, e acusá-la de crime de apropriação indébita. Isso possivelmente seria impensável, sei lá, 40 anos, 30 anos. Agora, nós estamos falando de uma religião que cresce. Nós estamos falando de uma religião que no Rio Grande do Sul tem 60 mil terreiros. Só no Rio Grande do Sul, que é o estado, o senhor já me ouviu falar isso aí milhares de vezes, só no Rio Grande do Sul, que é o estado mais branco do Brasil, nós temos 3 milhões de macumbeiros. Só no Rio Grande do Sul. Então, não estou falando do Rio, não estou falando de São Paulo, não estou falando de Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais, que tem macumba para dar com pau. Quer dizer, enfim, eu estou falando do Rio Grande do Sul. Então, esse espaço que antes ele era muito matizado por relações consanguíneas e, portanto, a ética, mesmo no conflito, era uma ética que tendia a buscar uma solução do conflito de forma amistosa, familiar. Agora, com a expansão da religião, é inevitável que, se o sujeito entende que ele está sendo vítima de alguma violação de direito, ele atravessa a rua com tranquilidade, entra numa delegacia e acusa uma Yalorixá de 80 e tantos anos, uma das mais velhas de São Paulo, de apropriação indébita, e ele não está preocupado com absolutamente nada. Porque também tem essa expansão significa o seguinte: tem uma parte dos que ingressam nas nossas portas que tem uma relação instrumental com a religião. Não tem vínculo de afeto com o sacerdote, não tem vínculo de afeto com a comunidade, não tem ética religiosa no sentido de preservar a instituição acima de qualquer outra coisa. Ele está preocupado com seus interesses pessoais. Nós não temos como saber distinguir esse indivíduo dos demais. E ainda que a gente tivesse como distinguir, nós não podemos fechar a porta para ele. Então, nesse contexto, o que a gente tem que fazer? Qual é a solução que a gente tem? A precaução. A precaução. E aí, nessas medidas de precaução, o EBE tem que entender que mesmo o EBOME, que tem 50 anos de casa, para dar exemplo para o Abian, que está programando a iniciação dele, ele vai assinar o mesmo documento quando ele for dar a obrigação. Porque daí não se pode distinguir. Eu tenho 50 anos de campo. Então, o senhor vai dar exemplo para o Abian e, na sua obrigação aqui de 50 anos, o senhor vai assinar um documento aqui do período que o senhor vai ficar aqui. Mesmo eu sabendo que, no seu caso, o senhor não queria tomar alguma medida contra a casa, mas a regra tem que valer para todos. Até para o Abiano ir lá dizer, e tal, eu fui obrigado a assinar porque sou, sei lá, obeso. Fui obrigado a assinar porque sou, enfim, não é? E aí até acusar o templo de discriminação. Né? Sim, sim. Então, essa expansão, esse aumento de volume exponencial, extraordinário, que nossa religião teve, que qualquer instituição tem, quantos não são os casos que eu não acompanho? E na nossa próxima live nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. Quantos são os casos que eu não vejo diariamente de ex-fiéis, inclusive de denominações pentecostais, que judicializam problemas. De fiéis da Igreja Católica que judicializam
supostas ou verdadeiras violações de direitos e tal. Então, toda instituição religiosa ela está sujeita a isso. Para a gente diminuir o risco de prejuízo material e de prejuízo à imagem da religião, não há outra fórmula senão essa que o senhor já adota, que é a cautela. Vamos presumir que vai ser tudo bem e vamos nos preparar para o problema. Essa é a fórmula. Presumir que vai sair tudo bem, mas estarmos preparados para os problemas. Porque os problemas, quando acontecem, eles recaem sobre o sacerdote, a sacerdotisa, sobre o EBE e, no limite, sobre a religião. Porque você imagina uma sacerdotisa sendo condenada por apropriação indébita porque não devolveu o IBA. Isso aí, as nossas emissoras, as emissoras detratoras da nossa religião, a imprensa iria fazer, obviamente, um forfé com essa história aí, para dizer que a nossa religião é uma religião que obriga as pessoas a permanecerem no templo, independentemente da vontade delas. Pode até caracterizar cárcere privado. Né? Então, é cautela. Instituição é isso. Instituição é saber que você tem prerrogativas, tem direitos, deve exercê-los todos, mas você também tem deveres de cautela para evitar problemas. É isso, é prevenção, é cautela, é se pensar institucional, né? Se pensar além do terreiro, além do litúrgico, até para que a gente possa se inserir politicamente no mundo, né? É disso que se trata, quer dizer, pensar-se instituição ou institucional é pensar-se sujeito político, corpo Isso. político, Isso. não é, pai? Então, conversa deliciosa que voou o nosso tempo. Eu acho que a gente produziu um bom conteúdo, não é? Vai ficar salvo aqui no meu IGTV, vai ficar salvo. Depois fazemos algumas chamadas também. Vou pedir para os meninos fazerem alguns recortes das falas pontuais. E nós vamos voltar semana que vem, não é, pai? Quarta-feira? Semana que vem um tema pululante, meu pai. Semana que vem nós vamos tratar de um caso recente, vou até adiantar um pouquinho aqui, que é para a turma se interessar e vir aí na quarta que vem. Uma dirigente umbandista foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça por crime de extorsão. E o STJ, nesse julgamento, entendeu que a ameaça de mal espiritual, né, que até isso aparece até numa música do Zeca Pagodinho, eu vou botar seu nome na macumba, que a ameaça de mal espiritual equivale à ameaça à integridade física se for para fins de extorsão, e a dirigente foi condenada. Então, nós vamos falar sobre isso, porque a ética sacerdotal ela precisa estar atenta a isso, não é? Não, mas se não fizer isso, não fizer aquilo, vai ter um problema e tal. Isso é crime. E o nosso povo precisa estar atento a isso, porque a intolerância religiosa vai aumentar e a gente tem que aumentar também a prevenção, a cautela, o conhecimento, o cuidado, a informação, para a gente proteger, engrandecer e dignificar cada vez mais a religião. Sempre um prazer estar contigo. Então, na quarta que vem, a gente vai estar junto aí, mas acho que a gente vai ter que fixar esse dia, a quarta, como os nossos encontros aqui, para a gente falar dos milhares de temas que a gente deve e pode falar e documentar. Muito obrigado, meu pai, pela sua existência e pela sua amizade, pelo carinho, por tudo aquilo que o senhor representa para a nossa religião, de positivo, de dignidade, de altivez. E quarta que vem, estamos aí. Agradecer a todos, todas e todos. Nós tivemos uma média de participantes aí de 115, 120 aqui
pelo menos da minha leitura aqui, 115, 120 participantes, em média, e agradecer a todos, todas e todes que nos acompanharam. Nos acompanhem, Pai Sidney, que já tem aí algumas dezenas de seguidores. Nos acompanhe, Dr. Edio Silva, o Idafro. A partir de amanhã, os modelos de declaração vão estar disponíveis no idafro.org.br. E na quarta que vem, estamos aí de novo. Obrigado, meu pai. Corre lá. Sua bênção. Xangô abençoe a sua bênção, pai. Satisfação enorme. Eu acredito muito no diálogo, na conversa. Nós precisamos conversar mais. Obrigado, meninos, meninas que estão aqui conosco. E corre lá no Dr. Edio, hein? Corre lá, porque também tem um conteúdo excelente. E ele está sempre fazendo cursos, sempre conversando, né, sobre essas questões que são para a nossa formação sacerdotal e para a formação do povo de terreiro. Boa noite a todos, a todas, a todos. Saúde, vida longa e abundância. E até quarta-feira que vem. Cabiecile, meu pai. Cabiecile, meu pai. Beijo no coração, meu pai querido.